Palavra aberta. A Câmara dos Deputados e o Senado vão analisar e votar o projeto de lei enviado pelo presidente Lula que cria um conjunto de direitos para motoristas de aplicativo. Pela proposta, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e o app, previsto na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Caso o texto seja aprovado pelos parlamentares, os motoristas vão receber um valor mínimo por hora trabalhada e, junto com as empresas, vão contribuir com o INSS. Com isso, trabalhadores serão segurados pela Previdência Social e terão direito aos benefícios do Instituto. A lista de normas prevê também jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo chegar a 12 se houver acordo coletivo, criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma e o condutor vai poder escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. E mais, haverá sindicato da categoria, o motorista deverá ter remuneração mínima mais o ganho variável com as corridas e a hora trabalhada deverá ser de R$ 32,09. Segundo os dados mais recentes do IBGE, em 2022, o Brasil tinha pelo menos 1.500.000 profissionais de aplicativos. Ainda de acordo com o IBGE, a renda média naquele ano foi de cerca de R$ 2.400 por mês. Mas será que os motoristas de aplicativo estão satisfeitos com a proposta? Para falar sobre esse tema, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, recebemos agora aqui no Palavra Aberta Digital Paulo Xavier, que é presidente da FEMBRAP, que é a Federação de Motoristas por Aplicativo do Brasil, e também presidente da FAMA, que é a Frente de Apoio Nacional ao Motorista Autônomo. Obrigada pela presença, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado pela oportunidade, a Itatiaia, sempre com esse canal aberto aqui para todos. Ô Paulo, os motoristas de aplicativo gostaram dessa medida? Estão otimistas, animados ou não? Então, a proposta não contempla, né, o desejo do motorista. É importante falar, o Eustáquio, Kátia, e os ouvintes aí da Itatiaia. O motorista em si, ele não foi ouvido nessa regulamentação. A regulamentação, o grupo de trabalho, ele começou há 10, 12 meses atrás, e o governo vetou a participação das associações, dos representantes, aqueles que estão já desde sempre, né, junto aos motoristas. Por que a participação dos motoristas foi vetada? Então, foi vetado e foi fechado ali junto aos sindicatos. A intenção do governo, a gente entende que é um governo, né, voltado para o sindicalismo, mas eles vetaram essa participação para os sindicatos. Então, quem participou foi as centrais sindicais, elas indicaram alguns motoristas, teve ali alguns, mas foram poucos motoristas e motoristas que não estão ligados no dia a dia aí, de toda a massa, vamos dizer assim, a nível Brasil. E qual foi o interesse do governo, na sua opinião, de colocar centrais sindicais como representantes de vocês? A gente percebeu, principalmente agora com a publicação, né, do projeto de lei, que a intenção do governo é empoderar esses sindicatos. Então, a tentativa nossa era de ter aquela, né, desamarrar, vamos dizer assim, e deixar o motorista realmente com autonomia para o trabalho, e essa autonomia ela não está acontecendo. O motorista vai ficar ligado ao sindicato, ligado ao governo, né, e ao sindicato principalmente, porque o projeto do governo, ele prevê que o motorista vai precisar de reciclagem, essa reciclagem vai ser ministrada pelos sindicatos, e tudo isso a gente sabe que vai haver cobrança. Então, eles não falam nesse primeiro momento, mas vai haver cobrança no futuro. Mas nada na proposta agradou aos motoristas? A jornada de 8 horas diárias, podendo chegar a 12 se houver acordo coletivo, pela hora trabalhada R$ 32,09. A gente sabe que parte desse valor é para manutenção do veículo, né, gasto com a internet, a manutenção do serviço em si. R$ 8,00 iriam mesmo pelo trabalho. Nada disso agradou? Inclusive, a possibilidade de vocês contribuírem para o INSS, receberem benefícios do Instituto. Não, é importante a gente dizer que nós somos favoráveis à contribuição previdenciária. Porém, não nesse modelo que hoje o governo está querendo tirar o MEI, né? O motorista já tem a previsão, vários já pagam o MEI, e o MEI, inclusive, ele está na lei nacional, que é a Lei 13.640, e a gente defende que a contribuição continue através do MEI. Até ela pode ser de forma obrigatória, vamos dizer assim,
mas que não seja, que seja realmente um MEI, porque o MEI ele veio para simplificar. Que é o né? microempreendedor individual. Microempreendedor individual. Então, o MEI ele já contempla vários impostos ali, né, de forma simplificada. O projeto do governo, ele é arrecadatório, ele tem uma intenção arrecadatória. Então, assim, esse valor de 32, garantia mínima, ele não contempla a nossa categoria. Qualquer motorista, Eustáquio, Cátia, qualquer motorista no Brasil, o pior motorista que tiver na praça, ele já consegue realizar mais do que R$ 32 por hora. Então, a proposta... Em média, quanto? A média hoje da nossa corrida, hora, vamos falar em hora, mas a gente nem gosta de fixar em hora, porque esse não é o modelo ideal para a remuneração do motorista. Uhum. Mas o ideal seria via quilômetro rodado e tempo, porque o nosso gasto ele é ligado diretamente ao carro. Então, todos os insumos, o gasto, todo o nosso custo, né, ele está relacionado ao carro e ao tempo nosso de trabalho. Então, mas a média hoje já é de R$ 50, R$ 60 por hora, se a gente colocar em hora. Mas a gente não gosta de frisar e trabalhar essa proposta de hora, porque ela não contempla a nossa necessidade. Então, essa regulamentação, da forma que ela veio, ela não tem ganhos para o motorista, ela tem só taxação. Se vocês tivessem participado do debate, essa proposta que a gente está vendo assim em linhas gerais, qual seria a contribuição de vocês? O que seria alterado aqui e o que para vocês assim é totalmente absurdo? Criação de sindicato, estar vinculado ao sindicato, por exemplo, o senhor já disse que não concorda, né, que a categoria não aceita. E outros pontos? Como que seria a contribuição de vocês aqui? Nós temos uma frente parlamentar em Brasília que foi criada e essa frente parlamentar ela reúne mais de 220 deputados. Trabalhamos, os próprios motoristas, lideranças a nível Brasil, nós já trabalhamos uma proposta, inclusive ela foi protocolada ontem, é a proposta 536 de 2024, foi protocolada pelo deputado Daniel Agrobon, que é o presidente dessa frente parlamentar. Essa proposta, ela tem ali os parâmetros necessários, né, respondendo a essa pergunta que você fez, daquilo que a gente entende que é o ideal para o motorista. Não tem amarras, o motorista fica livre, não tem associação, sindicato, governo, plataforma, nenhum tipo de amarra. Apresenta ela para a gente em linhas gerais, assim, para a gente. Então, a proposta que a gente construiu, ela prevê o markup. O markup, ele pega todo o custo do motorista, todos esses custos, né, que a gente falou aqui, do carro, da internet, da alimentação, tudo necessário para a sua atividade e tem um ganho real. Esse markup, ele não tem nenhuma instituição ali privada e tudo que vai fazer a gestão disso, porque o nosso preço, o valor de corrida, ele não pode ser um valor único nacional, ele tem que ser regionalizado, porque nós temos aí muitas variáveis, né, vamos dizer assim, no nosso Brasil aí. Então, esse markup, ele prevê tudo isso. Ele prevê um valor justo de quilômetro rodado e tempo, que nos dá mais previsibilidade para poder trabalhar e dar a liberdade tão necessária. Mas markup é uma palavra que o senhor está trazendo para a gente aqui, técnica. O que significa o markup? Markup é a formação do custo e o levantamento, vamos dizer assim, do custo e a formação do preço. Mas aí, esse markup e esse valor seria a cada corrida? Estava embutido no valor da corrida ou, além do que vocês recebem pela corrida, vocês receberiam um adicional? O markup, ele vai fazer o levantamento do custo do motorista naquela região que ele trabalha, porque, como eu disse, né, tem uma variação muito grande de região para região, cidade para cidade, e eles têm um ganho real para o motorista. Além desse custo todo, ele tem um ganho real. E nesse markup já contempla, inclusive, a previdência social, né? Ô Paulo, vocês defendem que haja vínculo empregatício entre os motoristas de aplicativo e as plataformas? Não, de forma alguma. Mais de 80%, 90% dos motoristas são contrários, né, ao vínculo seletista. Então, uma das coisas, os pilares, né, principais que a gente defende, essa remuneração justa, o respeito pelo motorista, respeito em qual sentido? Né? É o que está também nessa regulamentação. É contra os banimentos unilaterais. Hoje, o motorista, ele faz um financiamento, ele tem o seu investimento e no dia seguinte ele está banido da plataforma sem direito à sua defesa, à sua contradição e tudo. Então, respeito, a segurança,
ao ganho justo, né? É isso que a gente defende nessa proposta nossa nacional. Mas o vínculo empregatício, por exemplo, não seria importante para vocês terem FGTS, 13º, férias? Não, o motorista, ele saiu, né, todos eles, a maioria, eles vêm de CLT ou vêm de outra atividade e eles estão exatamente fugindo desse vínculo. Então, assim, eu posso falar, tem várias pesquisas já nesse sentido, mais de 80% não querem esse vínculo seletista. A nossa defesa é que haja essa autonomia, mas uma autonomia verdadeira. Hoje o motorista ele é um autônomo que não pode colocar preço na sua corrida, não pode colocar, né, estipular o valor da sua corrida, e isso realmente não é autonomia. E agora, nesse projeto, tira essa autonomia também, inclusive passa mais uma amarra, né, para sindicato. Mas os motoristas gostariam de definir o preço da corrida? Sim, esse é vamos dizer assim, é o item básico de uma autonomia de um motorista autônomo, né? Ele colocar o valor da prestação do seu serviço. Nós recebemos no Palavra Aberta Digital o Paulo Xavier. Ele é presidente da Federação dos Motoristas por Aplicativo do Brasil e presidente da FAMA, que é a Frente de Apoio Nacional ao Motorista Autônomo. Paulo, obrigado pela sua presença aqui no Palavra Aberta Digital. Um grande abraço. Obrigado, Eustáquio, Kátia e a Itatiaia e aos seus ouvintes. Mas aí, só mais uma pergunta aí, desculpa, Eustáquio. O debate vai começar agora no Congresso, né? 45 dias para a Câmara, 45 dias para o Senado. Aí sim vocês pretendem manifestar, porque até então parece que as associações também não reagiram enquanto esse grupo de trabalho estava discutindo o tema. Bem lembrado, Kátia, até te agradeço por essa lembrança aí. O governo colocou em caráter de urgência constitucional. Então, eu até convoco e uso aqui esse canal seu aqui de muita repercussão nacional, que os motoristas possam se engajar nesse trabalho agora. Nós vamos trabalhar arduamente ali junto ao Congresso para a derrubada dessa urgência, porque esse é o nosso ponto principal a ser feito agora. O próprio governo, o ministro ontem, no discurso dele, ele falou que demorou 10, 12 meses para construir um texto. Ele viu o tamanho da complexidade, né, dessa regulamentação e agora quer votar em toque de caixa, 45 dias. Então, esse projeto ele tem que tramitar, ele tem que ser discutido, debatido no Congresso e nós vamos lutar para a derrubada dessa urgência. Esse é o ponto principal. Até te agradeço mais uma vez aí a lembrança disso. Então, precisamos, né, desse engajamento junto aos deputados, aos senadores, para a derrubada dessa urgência da proposta. Obrigado, então, Paulo Xavier. Um grande abraço. Obrigado a todos.